Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso Versa Pod Videocast. Sempre aqui com um convidado especial que o Castilho já vai apresentar, mas quero aqui dar saudações a todos que nos prestigiam e os meus cumprimentos ao meu amigo fundador que teve a ideia, é sempre bom a gente lembrar desse ambiente fantástico, o Ricardo Castilho. Renato, fundador, mas importante dizer que o Versa já é um sucesso, né? Já estamos não sei quantos episódios já nós fizemos, né? Mas porque tem aqui a participação do Renato. E, claro, os nossos convidados que são os protagonistas aqui, trazem os insights, as histórias. Então, hoje temos aqui um convidado muito... E só um pouquinho antes, já que você me trouxe esse lampejo, que seria um termo do Castilho. Lampejo. Em breve nós teremos novidades, né? Boas novidades. Boas Renato. no pessoal. Nós estamos agora... O Versa está se reposicionando, está criando novos, não sei se novos quadros, né? A gente está aqui com uma direção, então em breve a gente vai ter aí muita novidade. Especialmente nesse episódio aqui, que você já vai apresentar o nosso convidado especial, nesse nós temos uma direção especial também que está aqui nos bastidores. Pois é. Nós temos um diretor profissional, né? Apenas para pautar. Tá, é isso? Agora o Versa está, digamos assim, que ele já cresceu, né? Ele já não é mais uma criança. Ele já mas a direção também é mais para agregar, até porque o bate-papo aqui, pessoal, vai continuar igual. Sim, né, sim, é isso mesmo. Então, quem está aqui... melhorar, né? A gente está melhorando, evoluindo sempre. Quem está conosco hoje? Olha, uma alegria hoje. Dr. Bruno Bartigiotto, que é grande advogado, acho que muito conhecido, né? E ele é diretor jurídico da Latam. Então, tem muita coisa legal para a gente saber, mas muitas histórias. E vamos falar um pouquinho também de aviação civil, de regulação nessa área, né? Das questões aí intrincadas dessa área tão importante, né? E que se fala pouco, né? Então, não, e a história dele, né? Porque hoje, literalmente, ele está voando. Exatamente. E com tanta coisa acontecendo, né? Para nós é uma alegria. Bruno, seja bem-vindo, né? Um prazer ter você aqui com a gente. E vamos saber aí, né, Renato? Só brincando. Bruno, como é que você chegou a essas alturas? Foi um caminho interessantíssimo e longo, mas antes de contar, eu queria, na verdade, agradecer a vocês. É um privilégio estar aqui e é um privilégio estar aqui com vocês e nesse momento de mudança do Versa. Muito interessante o planejamento de vocês e estar aqui recebendo isso em primeira mão, um privilégio. Muito obrigado pelo convite. Bem, vamos lá. Eu fui carioca um dia, há vários quilos atrás, e uma melanina muito mais ativada do que eu tenho hoje. Me formei pela UFRJ no Rio de Janeiro e eu sabia que eu não queria nem fazer concurso público e também não queria advogar. Já tinha tido essa experiência enquanto acadêmico e tal. E aí eu fui trabalhar em empresas desde o começo e aí eu tive uma carreira que me orgulha. Minha carteira de trabalho é bonitinha, Renato e Castilho, porque eu trabalho em empresas há 31 anos. Eu sou, de fato, um profissional do direito do mundo executivo. É verdade que hoje eu piloto mesas, e talvez seja incapaz, inclusive, de fazer uma petição de juntada de subestabelecimento, mas foi uma carreira muito bonita, onde eu tive a oportunidade de passar pela parte de exploração e produção de petróleo, quase 2 anos. Eu tive a oportunidade de trabalhar em telecomunicações por quase 14 anos, e aí tive a chance e o privilégio também de trabalhar e participar da implementação de pelo menos 3 empresas de telecomunicações, uma criada do zero, uma a partir de cisão e outra a partir de uma fusão. Depois disso, fui trabalhar com eletroeletrônicos, um terceiro mercado totalmente diferente, e agora, nos últimos 7 anos, em aviação. E eu confesso a vocês que toda essa minha experiência anterior nada me preparou para o setor de aviação e pela intensidade que ele tem. O desafio é, muito, ao mesmo tempo, comportamental e técnico, mas num nível de intensidade, numa operação que gira, na verdade, 24/7. Essa é, de uma forma super resumida, a forma como eu tenho sobrevivido e curtido o meu trabalho. Ele falou as 4 etapas, né? Os quatro principais postos que ele ocupou.
que o levaram a essas alturas que a gente está brincando aqui, né? Tá literalmente voando. Mas antes de voar, olha só, uma aeronave hoje tem que ter combustível, ele teve experiência no combustível. Uma aeronave tem comunicação, teve experiência em comunicação. Uma aeronave tem equipamentos eletrônicos, participou também em uma empresa de eletroeletrônicos. E agora ele juntou tudo isso, né, que tem numa aeronave, e deu o start, deu a partida e agora está voando. Mas me parece que esse setor tem aí muitas questões legais, do ponto de vista de serem interessantes. Todo mundo, confesso que muita gente gostaria de trabalhar em uma empresa de aviação, né? Pelo menos uma boa parte das pessoas que eu converso, existe, né, uma sedução, vamos chamar assim, é cool trabalhar numa empresa de aviação, com todas as dificuldades, desafios que você vai contar aqui. Mas muita gente gostaria. Você, Bruno, quando chegou nessa etapa da sua vida, então agora, né, voando mesmo, e você contou aqui pra gente que você não esperava encontrar tantos desafios como você está encontrando. O que muda, né, de uma empresa de aviação para as outras demais empresas que você atuou? Tirando um episódio que nós tivemos também, que depois eu vou pedir para ele contar, numa empresa de telecomunicação, que foi onde nós nos conhecemos, se aproximamos, etc., que foi talvez a maior perícia, para mim foi a maior perícia que eu tive na minha vida, enfim. Mas conta para a gente aqui quais são essas diferenças. Eu acho que existem vários desafios, mas o maior desafio é realmente a intensidade. E dentro dessa intensidade de tudo que tem que acontecer, como você consegue priorizar o que você vai atender primeiro? Esse é um desafio de todo e qualquer profissional em qualquer área. Dentro de uma empresa de aviação, isso é ainda mais forte, porque você tem a operação precisa ser mantida, você tem imprevistos de toda a natureza. Eu vou me arriscar aqui, e pela primeira vez eu vou comentar isso, porque eu trabalho no setor aéreo há 7 anos já. E eu venho procurando uma forma de definir. Eu espero que isso não assuste ninguém. Mas vamos parar para pensar o que é o transporte aéreo que congrega tudo isso, combustível, comunicação, tecnologia, segurança é o ponto mais relevante de toda a operação no setor aéreo. O que é um avião? Um avião é um tubo de alumínio pressurizado que voa a 30 mil pés de altura, numa velocidade de quase 850 km por hora, alguma coisa pouco mais, pouco menos, que pesa milhares de toneladas, que tem milhares de toneladas de combustível embaixo da asa e que tem 2 maçaricos queimando essas toneladas de combustível embaixo da asa. Eu não digo isso para assustar ninguém, eu digo isso, na verdade, para comentar o quanto a segurança é importante, o quanto a segurança é primordial. Para que tudo isso funcione, você tem que imaginar que desde a manutenção da aeronave, onde não pode sair um parafuso sem ser catalogado, até o abastecimento de combustível, o abastecimento de catering, a equipe de aeroportos, toda a equipe de back-office que tem que trabalhar, a quantidade de funcionários que são necessários para operar cada avião, e a Latam hoje tem 170 aviões operando no Brasil, de pilotos, mecânicos, é um mundo que é muito difícil de descrever. Então, eu fiz aquela primeira descrição um pouco apocalíptica e peço desculpas por isso. O objetivo é só comentar o quanto a segurança é prioritária, quanto ela é fundamental. Talvez até, a gente está conversando sobre compliance, né? Pedi até uma dica aqui para o Bruno, conversando sobre compliance, conformidade. Talvez seja um dos maiores e mais profundos exemplos da importância do compliance, né? Tudo é meticuloso, tudo é detalhado. Você falou do parafuso. Quantas normas técnicas não devem ser seguidas na manutenção de uma aeronave e no conjunto da operação da companhia como um todo, né? Um ecossistema que tem que ter, vai além do compliance, né? Você tem que olhar o parafuso, se aquele parafuso está... É um ecossistema extremamente complexo e esse compliance ele vai desde a parte de manutenção, ele permeia todas as áreas da empresa, chegando ao compliance tradicional que nós acompanhamos e que também é fundamental. Isso é um ponto muito forte para a companhia. Nossa área de compliance é global, ela é fantástica, faz um trabalho essencial
no acompanhamento, manutenção das políticas da empresa. Além dessas políticas, tem todo um trabalho que as áreas técnicas fazem de procedimento, de checklist, tanto na área de manutenção quanto na área de operações. Os comissários de bordo são todos certificados pela ANAC. Então, a parte de treinamento também é uma parte muito forte, exatamente para que a gente chegue nesse momento de ter a segurança como prioridade 01 e na Latam e em qualquer outra companhia aérea. Eu faço um convite aqui, depois Castilho e Renato, se vocês quiserem visitar a academia da Latam, vale a pena. Eu não lembro se eu já te levei lá, mas é interessantíssimo e é um passeio que vale a pena. Eu quase não gosto de aviação, então me chama 2 vezes que eu vou 3. Vamos lá. Olha, eu acho que tem tanta coisa, né, relacionada dentro desse ecossistema de segurança, mas eu gostei da sua definição, tá, de um tubo de alumínio. É isso mesmo, o avião é uma... imaginar você pensar toneladas, né, sendo impulsionada por turbina, por combustível, né? E imagino, você disse que, olha, nada comparado aos outros setores, embora todos são muito regulados. Acho que tem uma regulação, né? A gente tem uma agência, né, que tutela o setor, como na telecomunicações também a gente tem a Anatel, e precisa ter, são setores específicos, né, estratégicos do país. Mas uma coisa que eu queria já perguntar, os advogados, de uma forma geral, tem tudo vira uma demanda em relação a bagagem, a atendimento, a atraso, tendo em conta de que é uma atividade que tem tantos eventos imprevisíveis, né? Tem coisa que não depende da companhia. Se ela tem um fluxo de trabalho que funciona perfeitamente, não só na parte de segurança, mas na parte de atendimento, de suporte pro passageiro, né? Para quem vai viajar, acontecem imprevistos. Quem é que está nos ouvindo aqui, nos vendo, que nunca sofreu algum tipo de problema com o avião? É inevitável. Isso tudo vira demanda judicial depois, né? Eu acho que isso precisaria ser revisto, talvez, dentro desse contexto desse emaranhado de normas que nós temos. Claro, é importante, mas tudo vira demanda judicial. E você, como é o diretor jurídico de uma companhia desse tamanho, desse porte, o custo do Brasil, o custo da operação, a previsão, a gente falava aqui antes de previsibilidade, né, de operação. Como que é isso, Bruno, dentro dessa... O que precisa mudar? Precisa mudar a legislação? Precisa mudar, talvez, os costumes? Nós precisamos mudar os costumes ou as companhias realmente elas andam mal nisso? Né? Eu vou... Assim, estou falando genericamente, mas é claro que a questão da legislação é importante. Não digo que as companhias não tenham que andar dentro das normas, não é isso, né? Tem, inclusive, até pela complexidade. Mas eu acho que tem um exagero em tudo isso também. O primeiro comentário que eu faço aos espectadores, principalmente, isso não foi combinado, tá? Essa pergunta não foi combinada, eu achei muito interessante e uma oportunidade, eu vou tentar responder com dados, não com percepção ou uma opinião, ou mesmo achando alguma coisa. Eu vou responder com dados. O nosso grupo opera em 4 continentes, mais de 350 aeronaves espalhadas e operando 24/7. Por que eu digo isso? Porque 98,5% de todos os processos envolvendo passageiros estão no Brasil. É muito difícil você, dentro de uma estrutura que engloba de operações e empresas que atuam em vários países, e o Grupo Latam é isso, é um grupo de empresas, cada qual atuando no seu país, explicar por que o Brasil tem 98,5% de todos os processos, se ele tem menos da metade da operação. E esses 98,5% de processos, eles se transformam em 99% do custo da companhia em indenização. E aí um pouco mais de dados, e me interrompam se eu me estender demais, porque esse é um assunto que eu adoro. A legislação não precisa mudar. O Código Brasileiro de Aeronáutica, ele prevê claramente que no caso da aviação,
Quando você tiver a operação impactada, o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, quando você tiver a operação impactada por problemas de tempo, de meteorologia ou de infraestrutura de aeroportos, a empresa não pode ser responsabilizada. E aí nós entramos numa discussão um pouco antiga, que outros setores já superaram, sobre a legislação mais específica, se aplica o Código de Defesa do Consumidor ou não, ou o Código Brasileiro de Aeronáutica, que é o que nós precisamos de alguma coisa, de alguma forma, sermos capazes de evangelizar, de educar, de trazer esse assunto à superfície para discutir, porque o exemplo maior a maior parte dos processos de uma companhia aérea se originam de cancelamentos, atrasos e bagagens. O Brasil é um dos países do mundo que menos cancela e que menos atrasa. O Brasil tem números de cancelamento, atraso e perda, extravio definitivo de bagagem menores do que qualquer país europeu ou dos Estados Unidos. Então, a operação funciona bem. Por outro lado, nós temos um sistema que estimula a propositura de processos, e o que nós vemos muito hoje, inclusive com o advento de tecnologia, uma série de aplicativos abutres que estimulam a entrada de novas ações. É aquele momento que você está no aeroporto e você recebe a mensagem na sua rede social dizendo: você teve um cancelamento, um atraso nos últimos 5 anos. Você vê uma utilização de tecnologia por esses aplicativos abutres e com vários problemas, porque ele aumenta o custo. Eu vou dar um exemplo. O valor, segundo a ANAC, de um ticket médio para um voo no Brasil é de R$ 800. Se eu sofro uma condenação de R$8.000, por exemplo, o que acontece em determinados estados, porque varia muito o valor, ainda que a média seja menor que essa, mas eu precisaria vender 10 passagens para pagar um processo. É certo que isso entra no custo da companhia. É certo que isso impacta nas alternativas. É certo que o custo Brasil, o valor de ICMS de aviação ou a questão da judicialização como um todo, trazem um impacto enorme. Talvez seja essas uma das razões pelas quais nós temos, basicamente, hoje, 3 grandes companhias aéreas operando no Brasil. Eu não sei se eu esqueci de comentar algum pouco. Deixa eu aproveitar, então, já que o Bruno tocou nessa questão da legislação que já existe. Então, até para utilidade pública, vai. Você falou infraestrutura e tempo. Então, isso, em tese, foge da responsabilidade da companhia aérea. Mas não é o que acontece quando há uma demanda, há um litígio. Os tribunais, eles se sobrepõem a essa questão, essa normativa. É o que eu estou inferindo aqui. Sim. Mas na técnica. Então, o sujeito... Como é que funciona a regulação hoje? Então, o sujeito pegou um avião. Não é para a gente passar aqui para o público em geral. Tive um atraso. A partir de quando que eu tenho que indenizar? E o que eu tenho que indenizar? O que a companhia tem que fazer por obrigação legal? Então, atrasou meu voo 2 horas. O passageiro vai ter direito a alguma coisa? Essa é uma boa pergunta e eu conecto ela com a pergunta do Castilho também, que tem a ver com a regulamentação. A Agência Nacional de Aviação Civil, eu já tive a experiência de trabalhar em outros setores, com a ANP, com a Anatel e por aí vai. E a ANAC, ela tem um cuidado muito grande. Então, ela tem o quê? Existe uma resolução específica, a famosa Resolução 400, que determina todos os direitos por tipo de passageiro para cada tipo de ocorrência. Então, dependendo de qual foi a ocorrência, independente da empresa ter que observar a Resolução 400, as pessoas acabam estimuladas a entrarem com o processo também. E dentro da Resolução 400 diz o que eu devo ofertar ao cliente na hipótese de atraso, o que eu devo ofertar ao cliente na hipótese de um cancelamento. Então, tudo isso está bastante bem regulado ali na Resolução 400 e ela não deixa de ser aplicável, ainda que eu não seja obrigado a pagar dano moral
por uma questão de meteorologia, por uma questão de infraestrutura. E outro aspecto interessante do Código Brasileiro de Aeronáutica é o seguinte, é que a prova e quem deve fazer a prova de que sofreu o dano moral é o passageiro. Não é a empresa aérea que precisa defender, dizendo que aquele passageiro não sofreu isso. Então, quando você soma esse dispositivo legal com a questão de que a empresa não é responsabilizada na hipótese de meteorologia e problemas de infraestrutura no aeroporto, como acontece hoje há 3 semanas atrás, nós tivemos, durante uma semana, 9 bird strikes. 9 aviões sofreram colisões de pássaro nas imediações do aeroporto. Esse é um problema de segurança, esse é um problema de custo. Uma pá de um motor de um avião grande de 2 corredores custa $100 mil. Um pássaro tem a capacidade de destruir aquilo e isso gera uma série de coisas, de consequências outras. O avião vai precisar baixar, vai precisar passar por revisão, porque segurança é fundamental, não posso simplesmente seguir o voo. Eu vou provavelmente precisar cancelar aquele voo, eu vou precisar acomodar aqueles passageiros, vou precisar dar voucher de alimentação, vou precisar, dependendo do voo e do horário ou do tipo de passageiro, né? Se for uma pessoa com necessidades especiais, um passageiro PCD, ele tem um tratamento diferenciado também. Por que eu contei tudo isso? Para dizer, em suma, e respondendo a você, Renato, a Resolução 400 da ANAC traz todos os direitos e obrigações das companhias aéreas e dos passageiros. E a Resolução 400, ela se aplica independente de ter essas ocorrências de meteorologia e dano moral. Ou seja, o passageiro está aqui protegido pela resolução da ANAC, naquele inconveniente que ele tem no aeroporto, e, apesar disso ser feito, nós vemos uma quantidade crescente de processos. E aí nós acompanhamos com as informações públicas que os tribunais disponibilizam, a nossa estimativa é que as 3 principais companhias aéreas que operam no Brasil recebam esse ano alguma coisa em torno de 260 mil processos. É uma indústria de... E boa parte disso com pedido de danos morais, que inclusive a própria jurisprudência está sendo hoje já um pouco mais restrita com relação a isso. Não é qualquer atraso que gera dano moral, não é qualquer sinistro que gera dano moral, e até em cima do que você colocou, a necessidade mínima da demonstração desse prejuízo moral daquele que está pleiteando isso. E o mais interessante é que, independentemente de não haver a responsabilização direta, a Resolução 400, como o Bruno colocou aqui, ela já precifica e já traz quais são os direitos e o que a companhia tem que fazer nesse escalonamento da hipótese de um atraso, de um cancelamento, etc. Que acontece muito na Europa. Então, você já tem isso, né, precificado e a companhia pode se planejar por isso. Até porque, e é bom a gente lembrar que numa discussão de responsabilidade e eventual condenação, é uma questão de conta. Então, se aumenta o meu sinistro e se os tribunais estão indo desse jeito, daquela forma, a companhia tem que se preparar para poder suportar eventuais condenações e isso, na prática, o que acontece, você tem que levar o valor da passagem e, na prática, todos acabam pagando por essas demandas que muitas vezes geram esse tipo de discussão. Por que tanta demanda se nós temos a Resolução 400, temos a regulação própria específica, mas mesmo assim existe esse excesso, vamos chamar assim, esse número muito alto de processos. O Bruno citou aqui, mais de 97%, né, no caso da Latam, dentro da operação de 4 continentes, vem aqui do Brasil. Então, por que aqui é diferente? Né? É importante contextualizar esse panorama, né, Castilho? É isso que acho que o ponto é essa discussão. Se a companhia ela atende uma resolução que está muito clara ali, das prerrogativas e dos deveres que ela tem que cumprir, e cumpre. Então, de acordo com o atraso, de acordo com o evento, tem lá uma previsão. Ok. Ainda assim, esse passageiro ele vai entrar com uma demanda, com uma ação. E ele ganha. E por que esse é um problema. Então, tem alguma coisa errada, não estou aqui dizendo que é jurisprudência ou que isso já se consolidou dessa forma, mas até fazendo esse comparativo, Renato, com outros países, né, que
Será que não é porque criou-se uma... Eu não vou chamar de indústria, seria uma coisa assim, mas de fato você falou dos aplicativos abutres, né? Tem muita gente criando esse tipo de situação para demandar. E talvez você pegue os processos, todos são iguais. Claro, é peculiaridade de dano moral. Se o evento foi da natureza, de caso for tudo força maior, a segurança vem primeiro. Então, ela vai ter que indenizar mesmo assim? Me parece que aqui nós estamos discutindo uma questão, não é nem de justiça, mas é uma questão objetiva. Eu acho que tem alguma coisa que precisa ser revista. E eu nisso. posso trazer números sobre isso também, que eu acho interessante. Vamos lá. De todo o valor de indenização que uma companhia aérea paga, 15% é de dano material. A bagagem que se extraviou, né, alguma coisa assim. E vejam, eu não digo que não devam existir processos, devem existir processos. Naquele momento em que a companhia de fato errou e erra, é uma prestação de milhões de pessoas ao ano, e isso pode acontecer, a empresa, se ela não resolver o problema do passageiro antes a que ela deu causa, a empresa faz sentido. Eu não advogo aqui, não digo aqui que não tem que ter processo, sempre vai existir. Qual o grande problema? E aí eu me reservo o direito de falar assim, existe uma indústria do dano moral. Porque se eu pago 15% de toda a indenização que eu pago é dano material e 85% do que eu pago é dano moral, tem um desequilíbrio muito grande nisso. E qual é a minha conclusão? Eu acho que é uma conclusão meio clara. Sim, existe uma indústria do dano moral, ela é estimulada por esses aplicativos abutres. Depois eu comento um pouquinho sobre os aplicativos abutres, porque tem uma visão que a advocacia também precisa ter sobre eles, porque eu acho que também reduz o benefício para a própria advocacia. Mas voltando à questão do dano moral, 85% de tudo que eu sou condenado é dano moral. Não é possível que todas essas pessoas, de fato tenham sofrido um dano moral claro, objetivo. Então, eu acho que sim, eu acho que tem uma responsabilidade das companhias aéreas em divulgar melhor o Código Brasileiro de Aeronáutica, principalmente para os operadores do direito de uma forma geral, mas claramente existe um excesso, porque se 15% do que eu pago é dano material e 85% do que eu pago é dano moral, isso estimula a entrada de novos processos, as pessoas começam a ver isso como se fosse uma poupança, é fácil entrar, não tem custa, e por aí vai. Desculpa, Renato. Não, e tem uma coisa interessante, né? As companhias não querem que aconteça o sinistro. Problema. Claro. É um problemão para as companhias. É a malha que bagunça, é a relocação, é a fidelização do cliente. É horrível para a companhia que isso aconteça também. Às vezes a gente não tem um outro lado. A companhia não quer que isso aconteça. Não, as pessoas não acreditam nisso, né? A primeira coisa que as pessoas imaginam é que a empresa cancela um voo de propósito. É o pior cenário, porque eu vou perder a disponibilidade daquela aeronave que já estava programada para ali. A minha tripulação vai regulamentar e eu vou precisar usar uma outra tripulação. Os custos de um voo não sair é a pior hipótese. As pessoas têm um pouco aquela ideia de, não, eles juntaram o meu voo com o próximo voo, por isso que atrasou. Não se faz isso. É pouco econômico, não faz sentido, não é racional para a companhia aérea cancelar ou atrasar ou remarcar um voo. É uma coisa que você evita ao máximo. Até porque aquela aeronave que está estacionada naquele pátio que deveria ir, ela faz um trilho totalmente diferente depois. Ela sai, por exemplo, de Porto Alegre, faz o voo Porto Alegre-Congonhas, Congonhas-Brasília, um outro voo, e depois ela vai voar mais tarde para os estados do norte do país, Rondônia e todos os outros estados. Então, se eu deixo de operar aquela aeronave, eu perco o recurso da aeronave, eu perco o recurso dos comissários, eu perco o recurso dos pilotos e eu perco dinheiro de todas as formas, com catering, com posicionamento da aeronave. Então, a pior coisa que pode acontecer para uma companhia aérea é ter que cancelar ou atrasar um voo, ou alternar o voo para um outro aeroporto. E são coisas que fogem do controle. Esse é um ponto super importante. E tem algo que eu pensava nisso também antes de entrar, que eu já comentei aqui agora há pouco. A companhia aérea não junta voos.
Não cancela um voo para juntar no outro porque esse estava mais ou menos vazio. Até porque essa é uma realidade que não existe hoje. As companhias aéreas, até pela oferta menor de aviões, de pilotos, de mecânicos no país, elas não têm como crescer. Então, tem uma demanda muito grande Sim, sim. e uma oferta pequena. E ela só cancela tem duas razões, por segurança ou por uma questão, e que ainda vai ser por segurança, por uma questão sei lá, de fluxo, ela vai sempre uma cancelar manutenção não porque programada teve um pode problema, existir, pode ser a meteorologia, meteorológico, a isso. infraestrutura do aeroporto. Você tem uma luzinha no painel ali, tem que arrumar. É isso. Tem que arrumar. Então, ou é uma questão de manutenção, ou meteorológico, ou... É que, no final das contas, eu diria diferente, Castilho, né? é segurança, segurança e segurança. É. Aí, numa segunda linha, segurança de novo, e por aí vai, segurança até o final. Essa é a prioridade. O Bruno, além desse custo, né, de cancelar um voo ou atrasar, você tem que prever essas indenizações desse fato. Existe isso? Porque é claro que o dano moral, a gente está falando aqui de indústria, porque, obviamente, quem está voando é por alguma razão. Pode até estar se deslocando, indo embora para casa, mas muita gente entra alegando que perdeu o enterro, que estava indo, que perdeu o concurso, que perdeu, enfim, perdeu a coisa da sua vida ali, naquela viagem. Mas é aí que eu entro numa reflexão aqui, de justiça ou de interpretação mesmo, né? Se a companhia ela cancelou aquele voo porque teve um problema meteorológico, ora, tem discussão nisso ainda? Ainda tem discussão, porque eu não compreendo e por que é objetivo, então? Porque não é. O judiciário... Tem nexo causal. Não tem nexo causal nesse caso. Se você tem um evento meteorológico que orienta, não vai voar. Acabou. Existe uma aplicação do Código de Defesa do Consumidor que gera e estimula essa indústria. E de verdade, isso é um problema para as companhias aéreas. O teu ponto, você repete para mim a tua primeira frase, qual foi o teu gancho aqui, porque tem um ponto muito interessante nisso. É do nexo causal. Talvez a pessoa, todo mundo viaja e está viajando por uma razão. Isso, né? lembrei. Qualquer situação dessa vai gerar um dano moral. Perfeito, Castilho. E aí, a companhia, a meu ver, claro que aí nós estamos falando, tem o Código do Consumidor no meio disso. Mas eu entendo que não tem nexo causal. Mas tem um evento de caso fortuito, de força maior. Totalmente, mas tem uma questão anterior que é cultural, na verdade, no nosso país, se você parar para pensar. Primeiro, essa cultura da judicialização que vem sendo estimulada ao longo dos anos, que é uma indústria, mas tem também uma questão cultural nossa. Eu tenho uma reunião no Rio de Janeiro, às 10 horas da manhã, e eu quero pegar o voo das 8h30. É muito arriscado. Não dá. Você tem uma série de voos para o Rio, um na sequência do outro. Se você tem uma reunião às 10 horas da manhã, você tem que pegar o primeiro voo, o segundo voo. Nós tivemos um exemplo aqui outro dia, né, Renato? Eu não me lembro quem que falou que estava num voo e pediu para o piloto ligar para avisar que ele ia atrasar. Não, tivemos um caso aqui foi isso. interessantíssimo aqui. Que foi do criminalista, nosso amigo lá, como é que esqueci o nome dele? Você deve contratar ele também, aquele que trabalha, faz a parte criminal para muitas empresas, Vale, etc. Como é que ele chama? Eu esqueci. Sim. Então, esqueceu também o nome, lembrei né? dele, esqueci agora. Perdão, já vou pedir perdão aqui. Mas a gente já lembra. Ele contou que ele estava indo atender um cliente muito importante, estava prospectando, etc, tudo certinho. Pegou com antecedência o voo e tal. A Vale, ele estava indo numa reunião da Vale. Da Vale, isso. Da Vale. E aí, quando estava pronto para pousar, o avião começa a fazer órbita. E questão de tempo, isso, aquilo, não sei o quê, chegando horário. Ele falou, bom, eu já estou ferrado mesmo, já vou perder a reunião, não sei o quê. Não custa perguntar. Chamou a aeromoça e falou, olha, por favor, você pode pedir para o comandante passar um rádio para a torre ligar para esse telefone para avisar que eu estou aqui em órbita, que não vou chegar a tempo por causa das condições meteorológicas. Não. E a aeromoça achou um negócio tão inusitado que inusitado. Pediu para o comandante achou inusitado, pediu para a torre achou inusitado e ligou. E depois de 2, 3 horas ele chegou lá e o avião pousou, etc. Não teve a reunião lá com o diretor jurídico, enfim, mas teve lá um gerente jurídico que atendeu ele, que tinha designado.
E aí, no final, entra o diretor jurídico e fala, então você é a pessoa que ligou aqui, não sei o que. Eu falo, olha, eu não sei o que você falou aqui para a turma, tua justificativa, mas só o fato de você ter conseguido fazer com que o controle de tráfego aéreo ligasse para a gente aqui, avisasse que você ia atrasar, você está contratado. É isso. Foi. Isso mesmo. Não, é uma situação super atípica e não vamos entender que isso é possível Não. ou faz parte, porque imagina o caos que seria. Ele falou para ela, moça, mas isso aqui é a reunião da minha vida. Né? Mas esse é o ponto, né? Eu acho que ela se comoveu ali. Se é a reunião da vida, não deveria ter ido no dia anterior. Não deveria ter marcado para a parte da tarde, para poder voar com tranquilidade pela manhã. Porque esse tipo de problema acontece em qualquer lugar do mundo. Não é uma característica do Brasil ou das empresas aéreas no Brasil. Como a segurança é primordial. Então, Bruno, mas você acha que esse foco que nós identificamos, né, no problema do dano moral, vem Davi Rechuski. O Davi. Rechuski. Vou contar uma tua história aqui, ó. Inusitada a história. O Renato estava inquieto aqui buscando. A inteligência natural aqui não funcionou. Todo mundo esqueceu aqui. Então tá aqui, ó, Davi Rechuski. Pronto, meu amigo. Abraço, Davi. Mas eu acho que... Será que está no Código do Consumidor o problema? Eu acho que está na... Não, eu acho que Porque está isso, na sim, aplicação. culturalmente, ok, né? As pessoas talvez... E realmente, a gente teria que voar um dia antes, né? Sempre tentar ter aquela cautela se o compromisso é importante. Mas são muitas possibilidades, Bruno. Acho que se a gente for pensar aqui, você deve ter aqui um cardápio de opções porque que as pessoas, no dano moral, né? Que elas podem alegar. Mas onde é que está essa base? Claro que a gente não vai discutir aqui as decisões, mas o Código do Consumidor, a partir do momento dessa discussão, né, é relação de consumo? É relação de consumo. Sem dúvida. E esse é o problema. Nós temos a legislação da ANAC, nós temos um Código de Aviação e nós temos o Código do Consumidor que amarra tudo isso. O problema maior é o Código do Consumidor? Eu acho que é a não aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, que é uma legislação exatamente do mesmo patamar, do mesmo nível que o Código de Defesa do Consumidor, mas é específica. Então, a legislação específica, sendo de mesma hierarquia, deveria prevalecer sobre aquela legislação no caso do Código de Defesa do Consumidor, ordinária. Tem aqui uma diferença muito grande. Então, eu acho que o problema não é o Código de Defesa do Consumidor, o problema é a aplicação do Código quando você tem uma legislação de mesma hierarquia e, além da legislação de mesma hierarquia, específica. Muito específica para o setor, que regula isso. A mesma coisa acontece com convenções. Existe uma série de convenções no setor aéreo que é coordenado pela IATA, pelos organismos internacionais de aviação civil, que regulam, por exemplo, o valor de indenização no caso de carga. A convenção ela foi confirmada pelo Brasil, ela tem um nível também hierárquico semelhante ao Código de Defesa do Consumidor, então, saindo um pouco de passageiro, indo um pouco para carga, não se aplica a Convenção de Montreal, que é a convenção que foi reconhecida pelo Brasil e que tem efeitos aqui. Então, nós temos dois problemas aqui. Eu não acho que seja a mera aplicação do... Sim, é a aplicação... É o estímulo que os aplicativos abutres dão para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, versus aqui convenções que foram assumidas, reconhecidas, assinadas pelo Brasil e o próprio Código Brasileiro de Aeronáutica, que tratam dos temas específicos. Então, é algo que ainda precisa de amadurecimento. Eu vejo que esse amadurecimento ele já aconteceu em outros setores antes. Então, eu percebo que a aviação está amadurecendo, mas num momento em que a facilidade de propor uma ação é cada vez maior. Por quê? Como eu disse, não tem custo, não tem consequência, e você tem uma indústria, não só do dano no moral, mas a indústria dos aplicativos abutres. E me permitam comentar um pouco como isso funciona. Imagina que você está no aeroporto e recebe aquela mensagem dizendo assim, olha, seu voo foi cancelado ou atrasado, entre em contato conosco, e aí essa empresa ou escritório de advocacia, normalmente são empresas que contratam, que têm escritórios de advocacia, ela paga para aquele passageiro que voou, vamos supor, alguma coisa em torno de R$1.000.
Desses R$ 1.000, ela vai ter um custo administrativo dessa operação de R$ 1.500. E se ela consegue uma condenação média ali de R$ 4.000, olha o lucro que essa operação gerou. Então, temos aqui alguns problemas. Primeiro, o passageiro, que se foi realmente impactado por responsabilidade da companhia, não está recebendo o que deveria receber. Segundo, os advogados que atuam nesses aplicativos abutres são grandes bancas. Você tem investidores de Singapura, você tem investidores de fundos que nós conhecemos e que têm escritórios gigantescos por trás. Então, no final das contas, eu digo que isso impacta a advocacia, não porque eu não queira processo, eu acho que tem que existir naquelas hipóteses em que eu der causa. Mas eu acho que tira também a possibilidade da advocacia, dos 1.200.000 advogados que nós temos no Brasil, de atuar em casos que seriam corretos, seriam devidos. Porque você acaba concentrando em 35, 40 aplicativos abutres que trabalham com poucos escritórios, que geram 200% de lucratividade, 300% de lucratividade, dependendo do estado. Então, é um estímulo muito grande. E olha o negócio. Imagina a empresa paga 1.000 para você, passageiro, Castilho, gasta mais R$ 500 e vai ter um lucro de R$ 4.500. Ele teve R$ 3.000 de lucro limpo, tirando todas as despesas. E aí, nem o Renato, que poderia ser o advogado daquele passageiro, nem você, passageiro, viram uma parcela daquilo. E isso retroalimenta o sistema. Então, precisa e é necessário que os limites do Código Brasileiro de Aeronáutica sejam aplicados, porque 80% de dano moral não é porque a empresa está errando. O dano material são 15%. Eu acho que dá para fazer uma relação aqui, é desproporcional. Os valores, as 3 empresas aéreas no Brasil vão gastar alguma coisa perto de aproximadamente R$ 1.200.000 esse ano. Isso vai para o custo da passagem. Não vamos ter dúvida, porque é muito dinheiro, 260 mil processos que vão custar para as companhias aéreas alguma coisa em torno de 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200, vai deixar a passagem mais cara. Que, antes que vocês me perguntem, né, uma coisa que sempre perguntam, e a passagem vai baixar o preço? Nesse cenário, não. E não é só pela judicialização. Você tem a questão da judicialização, você tem a questão do dólar. O dólar impacta o barril de petróleo, ele tem um impacto sobre o que tem uma relação direta com o querosene de aviação. Então, qualquer invasão, guerra, conflito político em qualquer lugar do mundo traz impacto. Vocês vão lembrar de quando um vulcão na Finlândia cortou todo o acesso para o hemisfério norte, ou seja, nós não podíamos voar para a Europa nem para os Estados Unidos porque um vulcão na Finlândia estava lançando cinzas. É um setor apaixonante, é um setor super intenso e é um setor extremamente complexo. E é por isso que eu fiz talvez uma infeliz analogia ali, ou uma explicação do que é o setor aéreo, mas imagina tudo isso contribuindo para custo, não tem jeito. Isso vai para a passagem. Por que a passagem também não vai baixar? Porque hoje você tem uma demanda global de aviões, de profissionais, que não tem como suprir. A empresa tem possibilidade de investir, vive um momento super positivo em termos de resultados. Os resultados foram divulgados semana passada, mas eu não tenho como fazer investimento em mais aeronaves, em contratar mais pilotos, contratar mais comissários, porque existe no mercado internacional a indisponibilidade de aviões e de motores. E esse cenário também, Bruno, de judicialização afasta os investidores, né? Ou talvez outras companhias que queiram vir para cá. É o principal fator talvez vou investir no Brasil? Lá tem esse, atipicamente, né? Como no trabalhista, né, Renato? O trabalhista, muitas empresas falam, mas o custo de CLT, de trabalhista aqui no trabalhista as empresas até perguntam, vocês não pagam direito, né? Tipo, não, todo mundo paga direito, o problema é outro. Mas esse, sem dúvida nenhuma, e ao longo dos últimos anos nós acompanhamos o anúncio de várias empresas interessadas em vir atuar no Brasil e a legislação permite que outras empresas venham. Mas, sem dúvida nenhuma, as empresas aéreas estrangeiras também sofrem com isso.
e a Flybond já disse, por exemplo, que não virá para o Brasil por conta da judicialização, porque ela é condenada por um voo feito entre Buenos Aires e Salta, mas com um passageiro no Brasil processando ela. A United, a American, ela tem volumes de processos. Você imagina, né? Se o resto do mundo todo corresponde a 2,5% de uma operação de uma grande companhia aérea internacional, ou mesmo da Latam, quantos processos eles têm especificamente, nos Estados Unidos ou na Europa? É ínfimo. Sim. Então, eu não vou me meter num lugar onde o ICMS sobre o querosene de aviação é 25%, e eu também não vou me meter num lugar onde eu recebo milhares de processos de valores altíssimos e que não justificam. E aí, em alguns momentos, então, isso impede não só a vinda de novos competidores para o Brasil, que deveria acontecer, como também você explorar mais um país de dimensões continentais como o Brasil, sim, que já teve no passado muito mais aeroportos operando do que tem hoje. Existe todo um esforço do Ministério e tudo, mas do Ministério, do governo, em ativar a aviação regional, mas temos questões de infraestrutura e também da viabilidade econômica de ter processos. Estamos chegando no final do nosso Versa. Falei aliás, muito, já saquei. O papo bom aqui, ó. Desculpem, papo muito desculpem. bom, mais uma hora de Versa. Ó, mas a gente, quando o papo é bom, assim, vai fluir naturalmente. Mas tem uma notícia no Valor Econômico dessa semana. O Brasil é o terceiro ou quarto, é o maior mercado do mundo, né? Número de movimentação, passageiros, etc. Então, tem esse atrativo também, e o Brasil ele é continental, né? Então, tem também esse outro lado para... Não vou dizer que vai equalizar nem equilibrar, mas tem um temperinho ali também, né, para estimular alguma coisa. Mas pegando um gancho nisso, e desculpa, Renato, o brasileiro voa muito menos do que o chileno, do que o argentino, do que o americano, do que o colombiano, do que o europeu. Existe um potencial de crescimento para o mercado muito grande aqui no Brasil, mas todas essas dificuldades de custo Brasil, de infraestrutura, de uma série de outras questões que nós conhecemos bem, impede, inclusive, esse crescimento. Nós esperamos que esse crescimento venha, a oportunidade existe. Olha só que interessante. Economia movimentando. As passagens seriam bem mais baratas se nós tivéssemos uma concorrência maior, né? Se tivéssemos outras empresas, mais companhias. Mas tem essa questão da barreira, né? Do custo Brasil. As barreiras de custo Brasil, que passa por processos judiciais, passa pelo custo também tributário, passa por uma série de questões e tem um potencial enorme de desenvolvimento, e tem uma oportunidade enorme de desenvolvimento. Só que hoje, por exemplo, mesmo que se quisesse, não seria possível, porque demora para entregar o avião. Posso hoje fazer o encerramento? Então vou perguntar para você. Se deixarem, eu fico aqui até amanhã. E nós também. Vou então terminar perguntando para o Bruno algo que todo mundo quer saber. Bruno, como é que a gente faz para comprar passagem mais barata? Qual é o tempo? 30, 40, 50 dias? Os aplicativos, os algoritmos, você tem alguma dica para o pessoal? Essa é uma pergunta que fizeram para o nosso CEO e ela é uma pergunta muito boa. Mas, na verdade, o primeiro ponto são as promoções, acompanhar as promoções das companhias aéreas nos respectivos sites. Cuidado, porque estão tendo fraudes nas redes sociais com relação à compra de passagem. Então, verifique se a aquisição está sendo feita ou pela sua agência de viagens ou no site da própria companhia aérea, e tem essas promoções. E agora, com Black Friday, provavelmente terão, ou já começaram, já foram, algumas companhias já anunciaram. Então, esse é um bom momento de comprar nas promoções. No caso da Latam, nós chamamos de mega promo. Então, é um bom momento. Mas a companhia aérea precisa de uma previsibilidade de como aquele avião vai sair daqui a 1 ano, 6 meses. Então, se você comprar com uma antecedência absoluta, talvez não seja o melhor momento. Se você deixar para comprar no mesmo mês ou 15 dias antes, o valor vai ser mais caro, porque a companhia aérea e tudo que está em torno dessa precificação vai saber que aquele voo tem uma demanda muito grande. É uma questão de demanda e de oferta. Então, se você consegue se programar para comprar uma passagem com 5, 4 meses de antecedência, com antecedência, esse é o melhor momento para comprar. Ou em promoção,
ou com antecedência necessária para que você tenha opções, inclusive para que você possa optar por uma companhia aérea ou por outra. E o preço é muito importante. A aviação nós temos, e eu e o Renato, que somos mais velhos, o Castilho parece ser um pouco mais novo que eu e você, Renato, mas nós temos aquela visão ainda daquela aviação com talheres de prata, com pratos servidos. Hoje, o que interessa ao público é sair do ponto A e chegar ao ponto B. Então, o preço é um diferencial importante, a competição é algo importante. Então, respondendo objetivamente, Roberto, fiquem atentos às promoções que normalmente acontecem no final de semana ou em grandes eventos que sejam patrocinados pelas companhias e, principalmente, antecedência. Porque você vai ter pessoas voando no mesmo voo, pagando R$200 e pessoas pagando R$2.000, R$2.500, R$3.000. Então, imaginem que o mix daquele voo é o que interessa. Lógico, ele precisa ser rentável. Então, a rentabilidade vem a partir de determinado percentual de ocupação. Mas tenham certeza que no voo que vocês comprarem de hoje para amanhã para Brasília, terão pessoas que pagaram R$200, R$300, vão ter pessoas que pagaram a média no voo doméstico de 800 e vão ter pessoas que compraram no dia anterior ou 2 dias antes pagando R$3.000. Essa seria a minha dica para vocês. E feriados, né? Que são datas previstas, essas sempre serão... A alta temporada também, né? As altas temporadas, as férias de julho, a Semana do Saco Cheio, que existe aqui em São Paulo e em alguns outros estados também, festas de final do ano, isso tudo exige antecedência maior para aquisição. Época de carnaval para o Nordeste do Brasil, ou eventos ao Sul, como Oktoberfest e outras. Existe a alta temporada, que sim, normalmente exige mais previsibilidade, principalmente do passageiro, e existem os grandes eventos, a antecedência. Se tivesse que escolher só uma opção, eu diria a antecedência é fundamental. Muito bom. Tá aí, ó, não tem muito segredo, tem que comprar antes. Olha, eu ia perguntar agora para ele contar um pouquinho da história do Bruno, como que ele chegou, onde ele chegou voando, mas vai ficar para um outro episódio. Então, e já fica o convite. Aqui já o convite para voltar, Bruno. Vai ser um prazer. E tivemos uma aula aqui hoje de aviação dos problemas, né, que se conectam à operação. É que a gente não tem, o consumidor, via de regra, não tem ideia, né, do bastidor. Não. Eu não tinha como consumidor hoje antes. Foi ótimo esse bate-papo, porque a gente entende, né, como... Aí a gente, talvez lá na fila, ali no check-in, já não vou reclamar, não. A gente sabe que aqui não tem ninguém de má vontade, ou não é nada proposital, e não é. Não é. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, olha, foi muito bom. Obrigado, Bruno Bartigiotto. E já está, então, aqui intimado a voltar, hein? Vai ser um prazer. Se vocês me aturarem mais um pouco, vai ser um prazer estar aqui com vocês de novo. Ele é bom de microfone. Bom, e aí vou conversar com a oratória dele é a maior de perícia que eu citei, a maior perícia da minha vida, que ele participou. Boa, vamos falar disso também. É verdade. Temos, Renato. Então vamos saber dessa história e a história dele que acho que todo mundo ficou curioso também, a gente vai querer saber. Vai ser um prazer, gente. Um abraço. Castilho encerra hoje. Encerra, Castilho. Então, olha, um abraço e excelente semana para todos aí. Até o próximo episódio aqui do nosso Versa Pod Videocast. Versa Podcast.